Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos conversar com os candidatos à reitoria da UFG para o mandato que vai de 2026 a 2029. Hoje a nossa conversa é com a candidata e o candidato da Chapa 2 do UFG, agora com você. A candidata à reitoria é a professora Carla Emanuela e o vice dela é o professor Eliomar Araújo. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Opa, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados, e eu uso barba. O intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o Labitave. O professor se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e tem a barba cheia. Nesse primeiro momento do programa, eu estou em uma parte do estúdio onde tem uma estante com livros aqui ao meu lado esquerdo e atrás de mim também uma telinha com a logomarca do Mundo UFG com fundo laranja. Só avisando vocês que vamos seguir direto e sem intervalo, por ser um programa especial, durante a sabatina, vamos então abordar 5 temas. São eles: educação, permanência e evasão, infraestrutura, segurança e direitos humanos e cultura. Para cada um dos tópicos, eu vou fazer 2 perguntas. Assim que as perguntas forem feitas, serão dados, então, 2 minutos para cada resposta. A forma como esse tempo será utilizado fica a cargo dos integrantes da chapa. Então agora eu saio desse lado do estúdio, vou caminhando aqui já para o lado direito, onde estão 2 sofás. Eu me sento nesse aqui, que é menor, na cor azul, e ao meu lado direito já estão os convidados em um sofá branco, que é maior. Comigo hoje a candidata à reitoria da UFG, professora Carla Emanuela, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Ela se descreve como uma mulher de meia idade, com cabelos pretos, lisos, na altura dos ombros, com mecha branca, olhos escuros e usa óculos de aro vermelho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar com vocês. Com a gente também o vice-candidato à reitoria da UFG, professor Eliomar Araújo, do Instituto de Informática da UFG. Ele se descreve como um homem branco, alto, com olhos castanhos, cabelos escuros, curtos e usa óculos de aro preto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cássio. Muito bem. A candidata à reitoria da UFG, professora Carla Emanuela, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Como eu já disse para vocês, vamos então começar com as perguntas. Nesse primeiro momento, nós temos então, vamos começar a nossa sabatina falando sobre educação. Como as universidades públicas, elas podem então integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão para promover desenvolvimento social e econômico na comunidade local. Muito bem, muito obrigada, Cássio, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês. As universidades, elas já trazem, no seu princípio, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E nós podemos fazer isso de forma potencializada de diferentes maneiras, Primeiro, valorizando os professores que estão em sala de aula, apoiando com estruturas para a adoção de metodologias inovadoras e ativas, e também fortalecendo os nossos pesquisadores, pesquisadoras, os nossos laboratórios, para que eles possam não só seguir no desenvolvimento de pesquisa de excelência, mas que esse conhecimento vá ali para a comunidade nas atividades de extensão. É esse tripé indissociável que ele faz da universidade o que ela é, e ele garante a nossa grande contribuição enquanto função social para a comunidade como um todo. Não é isso, professor Eliomar? Perfeitamente, Carla. A universidade ela tem um papel de formação dos nossos estudantes que aqui ingressam, e as experiências que eles podem ter acesso, a universidade e a reitoria, propriamente falando, ela tem um papel fundamental para promover esses espaços, para levar os estudantes a participarem de projetos de extensão, por exemplo, junto às comunidades, para que nós possamos construir nessa formação esse espírito coletivo e trazer para a universidade a necessidade de poder repensar suas estruturas para dar condições plenas e, consequentemente, promovermos o ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável, mas na sua plenitude. A universidade ela busca a excelência e darmos condições efetivas para que isso aconteça de maneira humanizada, e de maneira que
nós tenhamos, né, essa participação efetiva nos processos de construção da nossa sociedade que permeia a atuação da universidade nas suas mais diferentes atividades. Então esse é o compromisso da nossa chapa e gostaríamos muito de levar essa proposta para promover uma experiência ainda melhor para a nossa instituição. Muito bem, então seguindo ainda com educação, pergunto, como a gestão dos senhores pretende incentivar as práticas pedagógicas inovadoras e interdisciplinares também entre os cursos da universidade? Muito obrigada. Essa pergunta ela dialoga muito com o que a gente já estava falando, na pergunta anterior. Nós queremos fortalecer os espaços, de diálogo com as coordenações de curso de graduação, ouvindo e identificando as dificuldades e encontrando soluções adequadas para cada curso e para cada área do conhecimento. E nós também estamos falando, professora Eliomar, da construção do centro, aquele laboratório de inovação de práticas pedagógicas, onde nós queremos que nesse espaço possa se trocar experiências entre os diferentes cursos naquilo que já está fazendo de inovação, seja do ponto de vista das trocas de conhecimento locais, seja do ponto de vista intra as diferentes áreas do conhecimento. Então é possível pensar isso na graduação e é possível pensar isso também articulado com a pós-graduação. Então o que são práticas inovadoras, por exemplo, tanto na graduação como na pós-graduação? Nós temos diferentes coletivos já trabalhando com podcasts. Olha que coisa bacana, E esses podcasts podem e são utilizados também na perspectiva do ensino, na perspectiva da extensão. E a gestão pode apoiar não só fortalecendo, apoiando não só com divulgação, mas com uma plataforma também que disponibilize a todas as pessoas da UFG e fora da UFG informações sobre essas ações, sobre esses projetos. Perfeitamente. E nesse processo, dar condições de acesso para que os diferentes estudantes, professores e pesquisadores busquem nas suas unidades caminhos para desenvolver projetos de inovação. Cássio, inovação se faz com interdisciplinaridade. Então, temos a computação de um lado, que pode servir como base, por exemplo, as áreas das biológicas, as áreas das humanidades, e também das áreas sociais aplicadas, desenvolverem seus projetos. Então, os projetos reais, a componente de interdisciplinaridade, ela faz parte da sua essência. Só esperar zerar o cronômetro. E agora vamos então falar sobre permanência e evasão. De que forma vocês pretendem manter e potencializar também esses programas sociais da PRAE, a nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis? Muito bem. Nós estamos falando, professor Eliomar, já na nossa caminhada, que esse é um tema que aparece muito em diferentes locais. Então, nós estamos falando de uma ideia que é um sistema voltado para a inclusão e permanência. Então, primeiramente, nós gostaríamos que todos os órgãos da reitoria trabalhassem de forma integrada e articulada. Então, o que a gente está falando? A questão do RU, embora a PRAE que execute a Política Nacional de Assistência Estudantil, ela não vai ser só responsabilidade da PRAE. Nós vamos discutir isso em diferentes outros órgãos da universidade para que a gente garanta um RU acessível, para que a gente garante funcionamento contínuo, para que a gente garanta um ambiente adequado. Do ponto de vista da permanência, o cuidado com a casa do estudante, a manutenção predial. Então, embora a PRAE que execute a Política Nacional de Assistência Estudantil, não vai ser só responsabilidade da PRAE, nós vamos envolver a CEINFRA, nós vamos envolver a SDH, nós vamos envolver a SIM, nós vamos envolver um conjunto de outros órgãos que possa atuar na melhoria das condições e bem-estar dos nossos estudantes ali. Então, quando a gente está falando de um sistema de inclusão e permanência, a gente está falando dessa ideia, de integração e articulação, de proximidade com os estudantes, de análise das demandas e que a reitoria como um todo, ela assuma, ela acolha as demandas dos estudantes e execute isso de forma cada vez mais articulada. Então, nós vamos fortalecer aquilo que existe, que é positivo, vamos melhorar aquilo que apresente lacunas, e vamos também dialogar de forma a decodificar os dados, dando maior transparência, seja a aplicação dos recursos, seja destinação de bolsas, seja os editais, para que todo mundo possa compreender como que esse sistema funciona e se sentir pertencente a esse mecanismo de execução da política,
de monitoramento da política, mas também de retroalimentação dessa política, que é cada vez mais atuar na melhoria dela própria. Tempo encerrado, a gente então começa agora com permanência e evasão. Nesse tema, de acordo com os dados do Centro de Recursos Computacionais da UFG, a evasão dos cursos de graduação aqui na universidade teve então um aumento de 22% de 2019 para 2022. Quais são as propostas então para diminuir essa evasão? Olha, a evasão, Cássio, é um tema que assola a Universidade Federal, assim como assola, né, as demais instituições, país afora. É algo que realmente tem que ser tratado de frente. Temos que pensar formas, né, e nós falamos agora há pouco aqui, né, sobre a criação de um centro que vai pensar novas práticas pedagógicas, de um lado. Então, é preciso, né, promovermos o ensino, pesquisa e extensão, que estejam adequados a essa nova realidade que se apresenta, esse novo perfil estudantil, olhar a vida acadêmica desse estudante. Então, não basta só você fazer ali, né, uma boa recepção, um acolhimento na entrada. É preciso olhar a jornada desse estudante como um todo. E cada área de conhecimento tem as suas especificidades. Isso de um lado. De outro lado, a questão da permanência, darmos condições de permanência, seja através de assistência estudantil, seja através de espaços de convivência. Os nossos estudantes, infelizmente, os mais diferentes campos da UFG, não encontram esses espaços adequados. Então, o estudante ele vai estudar, ele vai desenvolver as suas atividades, mas ele não tem um laboratório de informática, por exemplo, que dê condições de realizar as atividades. Então, é preciso, né, termos um olhar abrangente para essas demandas que a universidade apresenta, ao mesmo tempo potencializar aquilo, né, que nós temos de positivo. E só completar, professor Lemar, aquilo que o senhor vem falando o tempo inteiro, né, que é a possibilidade de mapeamento da possibilidade do aluno evadir. Então, a gente tem como monitorar, identificar isso e atuar, né, com políticas específicas para esse aluno, entendendo onde estariam as fragilidades e as demandas, o que possibilita tanto o coordenador quanto o diretor, né, e a unidade acadêmica já dá o suporte necessário para que esse aluno, para que ele não evada, né? Então, acho que é uma experiência bastante bacana que o Instituto de Informática já fez, né, tá em andamento em parcerias com outras unidades aqui na UFG e também fora, né, da UFG. Muito, muito bom. Só esperar o cronômetro zerar, então. Agora, o tema é infraestrutura. Quais as prioridades da Chapa 2 para melhorar a infraestrutura física dos campos, incluindo salas de aula, laboratórios e acessibilidade? Muito bem. Essa pergunta é uma pergunta bastante importante porque ela está justamente num dos grandes pilares do nosso programa do UFG Agora com Você. Nós estamos falando, né, que dentre, né, dos nossos pilares nós estamos trabalhando com eixos, mas um dele, que é o eixo do agora, significa manutenção da infraestrutura. E o eixo do com você é o eixo do acolhimento, da inclusão, da permanência. Nesse eixo da infraestrutura, o que nós queremos fazer? Fortalecer a CEINFRA, né, com disponibilização de orçamento para a atuação dela, fortalecimento com autonomia para a definição das prioridades, atuação na manutenção, manutenção preventiva dos edifícios, manutenção corretiva dos edifícios, ter um cronograma, um planejamento, né, de execução das atividades compatíveis com a demanda de orçamento que nós vamos estar disponibilizando, atuar também de forma descentralizada, podendo ter polos, né, de apoio da CEINFRA nos diferentes campi. Então, aqui no Samambaia tem um polo de apoio, lá em Goiás tem um polo de apoio, lá em Aparecida tem outro polo de apoio. Fortalecer a CEINFRA, né, tanto do ponto de vista da logística de transporte, porque isso é necessário, aquisição de equipamentos adequados, isso envolve tanto computadores quanto softwares para o trabalho da CEINFRA, e integrar a CEINFRA, né, do ponto de vista da atuação do que as unidades apresentam enquanto demanda. Muita unidade acadêmica nem sempre conhece o potencial e o trabalho da CEINFRA, então nós queremos valorizar o trabalho da CEINFRA, o trabalho da Secretaria de Infraestrutura, queremos valorizar os engenheiros, os eletricistas, toda a equipe técnica que está lá, podendo dar maior visibilidade da sua atuação, né, para que toda a UFG, né, possa compreender a importância, não só a importância, mas os mecanismos de como a CEINFRA hoje atua para garantir aí que nós funcionemos, né, da melhor forma possível na UFG.
Há pelo menos uma década, as universidades federais elas vêm sofrendo, cortes no orçamento destinado ao pagamento de contas e investimentos em infraestrutura, equipamentos e manutenção. Quais são as propostas para enfrentar esses desafios? Bem, a universidade vem sofrendo constantemente com cortes, nós sabemos disso, o que é lamentável quando a gente pensa uma política de desenvolvimento nacional, porque a universidade, do ponto de vista da ciência, tecnologia e educação, é extremamente importante para que o país possa ser um país que desenvolva com ações de ponta. E aí a nossa chapa, que é a chapa 2, ela está articulando diferentes frentes, não só para a recomposição orçamentária, mas para a atuação no estabelecimento de prioridades. E aí o tema da infraestrutura, ele passa a ser prioridade. Nós estamos falando de olhar os parcos recursos que vêm do Orçamento Geral da União, e definindo isso com um conjunto de diretores das unidades acadêmicas, discutindo o orçamento de forma participativa. Então, o que é isso? Eu posso ter o GT, que é o Grupo de Trabalho de Diretores, onde a gente estabeleça as prioridades, e isso também precisa ser pactuado com os órgãos, porque os órgãos que executam essa ação, e também atuando em outras fontes de captação de recursos. Então, nós estamos falando, por exemplo, de olhar com maior acuidade aquele percentual dos recursos que são captados por pesquisadores que são destinados para a UFG, que é os 8%. Então, isso também pode ser uma fonte de recurso interessante para a gente atuar aí nessa agenda prioritária. Além disso, a universidade faz captação de outras formas, os chamados ODSTEDs, que são as transferências de execução descentralizada do governo federal, ou as parcerias, ou os convênios. É possível atuar de diferentes formas, ampliando essa captação, mas também estabelecendo focos, que são essas prioridades do que a gente precisa fazer hoje. Talvez uma questão que seja preponderante, professor Eliomar, na nossa atuação, é que nós queremos discutir esses recursos com a comunidade. Por isso que a gente está falando de um orçamento participativo. Não queremos fazer uma definição de gastos fechada no gabinete. Queremos que essas coisas possam ser discutidas com os diretores e que a gente divulgue aí, as ações que a universidade vai fazer. Mudamos de assunto agora para falar sobre segurança. Quais são as propostas que, para essa área, A gente quer saber, então, quais são as propostas para a área de segurança. Você gostaria de comentar, professor? Falar de segurança é falar de uma questão que apresenta várias dimensões, Nós temos desde segurança patrimonial, segurança de acesso às pessoas, nos diferentes campings da UFG. E cabe a nós, primeiro, fortalecermos o sistema que já está instituído, Então, nós temos um notável avanço nesse quesito aí, a partir do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos servidores e colaboradores da SDH. E a questão que se coloca é que essa segurança, muitas das vezes, ela pode e deve ser feita em parceria com a própria comunidade. Primeiro, a segurança, antes da segurança vem o aspecto das relações humanas que tem que se estabelecer dentro da universidade. A universidade ela não é uma repartição pública qualquer. Aqui nós temos um público que carece realmente de um cuidado e de uma atenção que, claro, nós temos que nos preocupar com a violência, temos que nos preocupar com os prédios, enfim, as instalações, os equipamentos, mas a segurança, ela permeia também o mundo hoje digital, o mundo cibernético. Então, nós temos também que nos preocupar com a segurança cibernética. Toda a nossa construção hoje, ela é pautada pelos sistemas de informação. Todas as nossas atividades, elas estão ora no mundo físico, ora no virtual. Então, tem que se preocupar com essas questões da segurança física, segurança de acesso, segurança, lógico, os sistemas informatizados, mas também se preocupar com a segurança alimentar dos estudantes, Esse é um tema extremamente caro que a gente deve falar na sequência. A segurança orgânica, se preocupar com outros aspectos que vão além da mera proteção individual, mas se preocupar também com a questão da segurança do trabalhador. Esse é um tema muito caro para a universidade, porque se as pessoas, os professores e os técnicos não estiverem bem, isso afeta diretamente a sua atividade em sala de aula, as suas pesquisas e a própria atividade de extensão junto às comunidades. Então, nós temos que cuidar da saúde, então é uma segurança do trabalhador para que ele encontre condições adequadas para desenvolver suas atividades e as demais dimensões de segurança que são necessárias para a nossa comunidade. Como a gestão deve abordar, garantir o respeito dos direitos humanos na universidade?
Essa pergunta é importante porque ela vem de encontro àquilo que a gente está falando, né, no nosso pilar, do que é o pilar com você, né, Leomar, né? Então, como é que a gente faz o com você? Significa que a gente, para abordar do ponto de vista da cultura, da diversidade, da segurança das pessoas, nós queremos criar uma universidade que seja não só acolhedora, né, que isso é extremamente importante e fundamental, mas que esse acolhimento seja debatido com os diferentes segmentos. Então, por exemplo, como a gente estava falando, né, recentemente nós tivemos uma reunião com um coletivo autista aqui da universidade. O tema da segurança apareceu, o tema da segurança e da acessibilidade. Então, nós podemos organizar, né, mecanismos, seja para melhorar as condições, os equipamentos de acessibilidade, mas as abordagens de segurança, ouvindo o coletivo, porque o coletivo ele tem intenção não identificar os problemas, mas a solução. E diferentes outros coletivos organizados na nossa comunidade já trazem, né, soluções para a sua convivência ou para o compartilhamento das suas demandas aqui na comunidade. O que nós queremos fazer? Então, por exemplo, nós estamos pensando na discussão, né, de ter um fórum permanente de diálogo com os estudantes, onde nesse espaço o tema da segurança, o tema da diversidade, o tema do acolhimento possa vir. Quem participa disso? Tanto o DCE, os centros acadêmicos, as ligas acadêmicas, as empresas juniores e os diferentes coletivos organizados de estudantes. A gente consegue fazer isso, é um espaço não só de diálogo, de escuta, mas é um espaço de identificação da demanda, de construção da solução e na sequência de implementação. Então, é esse aspecto, né, que a gente leva para rediscutir a ideia da diversidade, não só como um direito, como respeito, mas também executando políticas dentro da UFG alinhadas ao que os diferentes coletivos sociais que já tem aqui na nossa comunidade estão fazendo e agindo. Nós estamos falando de uma reitoria, né, que ela caminhe lado a lado com os diferentes grupos, seja os segmentos da universidade, mas os coletivos sociais aqui colocados. O assunto agora, então, é cultura. E quais são os incentivos para manifestações culturais nos espaços da universidade? Bem, a cultura é outro pilar, né, quando a gente fala justamente do com você e da diversidade e do bem-estar. Nós temos diferentes demandas para a cultura que nós temos ouvido da comunidade em geral. Mas tem temas muito interessantes, assim, desde o ponto de vista de fortalecimento das ações de cultura por mais disponibilização de bolsas, que poderiam ser feitas bolsas para os estudantes, para as atividades culturais, seja ela a bolsa com vínculo com a bolsa permanência ou com uma bolsa monitoria, ou mesmo criando uma bolsa específica para além da bolsa PROBEC, né, que são para as atividades de extensão e cultura. As ligas acadêmicas também têm dialogado bastante com a gente e pedido apoio para as atividades culturais que eles fazem, né? E outros coletivos aqui que a gente acabou de dizer no bloco anterior, que são os coletivos sociais aqui organizados, a gente tem assim o coletivo do hip hop, das meninas do hip hop. Olha, tá vendo? Você que me procurou aí do hip hop, estamos falando aqui. E o que há a demanda, né, dos coletivos? De ter espaço para as manifestações culturais dentro da própria universidade. Então, é possível, sim, a gente olhar, seja via o plano diretor, seja os espaços que nós temos, como um lugar que disponibiliza o local com infraestrutura para manifestações culturais desses diferentes grupos, né? Para eles se sentirem o UFG, se sentirem respeitados, se sentirem próprios. Há também uma intencionalidade de fortalecer ali a PROEC, né, pela criação de a gente ainda está discutindo se vai ser um organismo, há um grupo aqui da universidade que quer que tenha uma secretaria de cultura, e aí nós estamos em discussão com esses coletivos para ver qual vai ser o melhor desenho organizacional. Ou seja, a ideia é fortalecer, amplificar, dar vazão para os diferentes segmentos que têm demanda e que arte e cultura seja visto, né, como parte de um sistema de formação, de vivência e de pertencimento na nossa UFG. De que forma o UFG, sobre a gestão da Chapa 2, pode se tornar um polo de cultura para a sociedade goiana, promovendo maior integração com a comunidade externa? Então, eu acho que isso vem muito de encontro, né, professor, com aquilo que a gente está falando aqui no ponto anterior. É possível pensar isso tudo articulado com as ações de extensão. Então, a universidade já faz isso, ela já tem um certo protagonismo, seja ali na execução do FIC, seja aí no Música no Campo, seja ali nas atividades, né, o UFG nos parques, por exemplo, que pode ser parques e cultura. Então, é possível amplificar isso, dando voz às outras ações de extensão e
cultura que nós executamos aqui e que vão para fora. Então, por exemplo, é possível potencializar as ações de extensão disponibilizando transporte, né, para você fazer as atividades também culturais junto desses projetos que são executados pelos professores. E aí, assim, a ideia da extensão, né, da cultura, que elas estão articuladas, ela pode também ser amplificada com a comunidade externa, dando maior vazão aos nossos meios de comunicação. A gente está aqui nesse espaço hoje, né? A Rede TV, o UFG, olha que espaço super bacana, né? Que possibilita a difusão de conhecimento de ciência e também das práticas de atividades culturais e artísticas da UFG. Nós temos os museus, né, que fazem atividades fantásticas de extensão, o Museu Antropológico, né, professor? O Museu da Ciência, que é um núcleo em rede que nos procuraram, que também, olha, tem a ver com cultura e arte. Nós temos as feiras, nesse momento está acontecendo, né? A Feira da Agricultura Familiar, que são pontos também não só de comercialização, de contato, mas também de arte e cultura. E isso é com a comunidade, dentro e externa ao UFG. A nossa chapa, a chapa 2, o UFG Agora, com você, está alerta a essas questões. E a gente quer fazer isso tudo trazendo a comunidade de fora e de dentro, para discutir como potencializar coisas que já acontecem e amplificar as coisas que acontecem, mas construir outras com outros canais também de inovação. Professores, nesse momento a gente tem então um espaço de considerações finais e vocês terão então 45 segundos. Nós queremos agradecer essa oportunidade, queremos que vocês venham se somar. Carla e Eliomar, o UFG Agora com você. Nós somos uma chapa da renovação, da oxigenação, uma chapa, né, de professores que entraram na universidade nesses últimos 15 anos, que estamos conectadas com as mudanças digitais, né, dessa era que é o século XXI, e queremos que você venha fazer parte conosco dessa nova gestão. Nós estamos falando de uma UFG itinerante, de uma UFG com escuta ativa, de uma UFG acolhedora, de uma UFG inovadora, de uma UFG transparente, de uma UFG inclusiva, de uma UFG com permanência. Mas com você. Por isso que tem que ser agora e com você. Venha fazer parte, né? Chapa 2 para a reitoria da UFG. Agradeço então aos candidatos, muito obrigado por participar aqui com a gente. Desejando então uma boa campanha a todos e eu vou indo nessa, mas te espero amanhã às 11h30 da manhã. Muito obrigado pela companhia. Beijos, tchau!